A sacola rasgada caiu no chão do restaurante. E o que saiu de dentro mudou tudo. Seu Raimundo tinha 67 anos. Morava na rua fazia 4. Aquela manhã, ele só queria um copo d'água limpa. Mas o gerente do restaurante olhou para ele como se ele fosse lixo. Mendigo aqui não entra. O segurança já vinha, mão no braço dele, empurrando. Foi quando a sacola caiu. Papéis voaram. Pedaços de revista, embalagens rabiscadas, guardanapos com frases escritas à mão. E o que ninguém ali imaginava é que aquelas palavras escritas valiam milhões. Na mesa do canto, um homem de terno cinza parou de respirar. Ele conhecia aquela letra. Seu Raimundo não nasceu na rua. Ele foi cobrador de ônibus por 38 anos. Linha 723, Zona Norte. Conhecia cada passageiro pelo nome, cada história, cada dor. E à noite, quando chegava no quartinho alugado, ele escrevia. Escrevia tudo o que via. A mulher que chorava no ônibus, o garoto que dormia em pé, o velho que esquecia a parada. A vida das pessoas comuns virava poesia na ponta do lápis dele. Ninguém sabia, nem os colegas de trabalho, nem os passageiros, nem o único amor da vida dele. Ela se chamava Helena. Quando eles tinham 19 anos, os dois. Namoraram 2 anos e meio, mas a vida separou. Ela foi estudar em outra cidade, ele ficou. Raimundo nunca mais amou ninguém. Todo o amor que sobrou, ele colocou nas palavras. Durante 38 anos, Raimundo escreveu letras de música em segredo, centenas delas, guardadas em cadernos velhos, em folhas soltas, em qualquer pedaço de papel que encontrasse. Ninguém nunca leu, ninguém nunca soube, até que tudo desmoronou. 4 anos atrás, a empresa de ônibus faliu. Demissão em massa. Raimundo foi um dos primeiros a sair. 38 anos de serviço, nenhuma indenização. E na mesma semana veio o golpe. Júnior era o melhor amigo dele. Conhecia há 20 anos, confiava nele como um irmão. Júnior tinha pedido para guardar o carro de Raimundo na garagem dele. Disse que ia fazer uns reparos. Disse que era só por alguns dias, mas quando Raimundo foi buscar, Júnior tinha sumido, com o carro e com o dinheiro. Júnior tinha acesso à conta de Raimundo. Tinham conta conjunta de um investimento antigo que faziam juntos, pequeno. Mas era tudo que Raimundo tinha economizado em 38 anos, R$19.400. Júnior sacou tudo, vendeu o carro e desapareceu. Raimundo tentou procurar a polícia. Fizeram boletim de ocorrência. Nunca acharam. Sem dinheiro para o aluguel, Raimundo foi despejado. Sem carro, sem dinheiro, sem trabalho. Sobrou a rua e a sacola com os papéis. Durante 4 anos, Raimundo viveu nas ruas da Zona Norte. Dormia embaixo de marquises, catava latinha quando conseguia. Pedia comida quando a fome apertava. Mas nunca parou de escrever. Escrevia em pedaços de papelão, em embalagens de pão, em folhetos que encontrava no lixo, em margens de jornais velhos. Escrevia sobre tudo que via. A mãe que levava o filho doente para o hospital no meio da madrugada. O garoto que dormia na praça abraçado com o cachorro. A velha que dividia o pão com os pombos. A poesia da miséria. A beleza da sobrevivência. A dor das pessoas esquecidas. E guardava tudo na sacola. 5 dias atrás, Raimundo estava dormindo debaixo da marquise de uma loja fechada. Zona Sul, longe do lugar onde costumava ficar. Tinha ido até ali porque alguém tinha falado que naquele bairro as pessoas davam mais comida. Era madrugada quando acordou. A sacola não estava mais ao lado dele. Raimundo entrou em pânico. Procurou. Vasculhou o quarteirão inteiro. Perguntou para os outros moradores de rua. Ninguém tinha visto. A sacola tinha sumido e dentro dela estavam todos os papéis. 4 anos de escrita, centenas de letras. Toda a sua vida resumida em palavras rabiscadas. Raimundo chorou naquela noite, não pela comida que perdeu, não pelo cobertor, pelos papéis,
porque eram a única coisa que ainda o fazia sentir humano. Quem encontrou a sacola foi um catador de papel. Ele viu a sacola jogada num canto de rua, abriu, viu os papéis, achou que era lixo, mas antes de jogar fora, leu uma frase: "Você partiu levando o brilho do sol, e eu fiquei aqui aprendendo a viver na escuridão." O catador parou, leu outra: "Eu te procurei em cada rosto que passou, em cada riso que ecoou, mas você não voltou, e eu virei só lembrança de mim mesmo." Ele sentou na calçada, começou a ler papel por papel, e quanto mais lia, mais se arrepiava. Aquilo era poesia. Poesia de verdade, crua, real, dolorida. O catador não sabia escrever direito, mas sabia reconhecer sentimento quando via. Ele juntou todos os papéis de volta na sacola e levou para casa. No dia seguinte, ele mostrou para o vizinho dele, um rapaz jovem que fazia faculdade de letras. O rapaz leu e ficou em choque. "Isso aqui é muito bom, sério. Quem escreveu isso? Achei na rua, estava numa sacola." O rapaz pegou alguns papéis, fotografou, postou num grupo de poesia independente no WhatsApp. As pessoas começaram a comentar. Alguém compartilhou num grupo maior. E então, os papéis chegaram nas mãos de Eduardo Mendes. Eduardo Mendes tinha 53 anos. Era dono de uma gravadora independente, 3 estúdios, 17 artistas no cast, vários negócios no ramo musical. Ele estava no escritório quando recebeu a mensagem de um produtor amigo. "Cara, olha isso que chegou para mim. Dizem que acharam na rua, mas é bom demais para ser lixo." Eduardo abriu as fotos, leu a primeira letra, depois a segunda, depois a terceira, e largou o celular na mesa, pegou de novo, ampliou as imagens, leu cada palavra com atenção. Aquilo era ouro, ouro bruto, sem polimento, mas ouro. Eduardo tinha trabalhado com os maiores compositores do Brasil. Conhecia técnica, conhecia estrutura, conhecia métrica e sabia reconhecer talento quando via. Aquelas letras tinham algo que a maioria das músicas da rádio não tinha. Verdade. Eduardo respondeu a mensagem. "Preciso saber quem escreveu isso. Urgente." O produtor tentou rastrear, ligou para o rapaz da faculdade, que ligou para o catador, que disse que tinha achado a sacola jogada numa rua da Zona Sul, mas não sabia de quem era. Eduardo ficou obcecado. Nos dias seguintes, ele mostrou as letras para cantores, para produtores, para músicos. Todo mundo teve a mesma reação. "Isso é incrível. Quem é o compositor?" Ninguém sabia. Eduardo mandou investigar. Contratou alguém para tentar rastrear, mas era impossível. Os papéis tinham sido achados na rua. Não tinha assinatura, não tinha nome, só as palavras e a letra. Uma letra à mão, firme, com pequenos tremores aqui e ali. Eduardo guardou as fotos no celular e começou a procurar. Ele tinha certeza de uma coisa: quem escreveu aquilo estava vivo, e ele precisava encontrar. Naquela terça-feira de manhã, 5 dias depois de perder a sacola, Raimundo acordou com uma sede que doía. Fazia 2 dias que não bebia água limpa. Ele estava na zona oeste agora, andando, sempre andando. Viu um restaurante, porta de vidro, ar-condicionado, gente comendo. Entrou devagar. O garçom olhou para ele, torceu o nariz, chamou o gerente. O gerente era um homem de 30 e poucos anos, gravata apertada, gel no cabelo, nome na plaquinha, Ricardo. Ele olhou Raimundo de cima a baixo. "Você está sujando meu restaurante. Só quero um copo d'água, moço. Água é para cliente. Você vai pedir alguma coisa?" Raimundo olhou para o cardápio na parede. R$ 28 o prato mais barato. "Não tenho dinheiro." "Então sai." "Segurança." O segurança era grande. Veio rápido. Agarrou o braço de Raimundo. Puxou. "Espera, moço. Minha sacola." Mas era tarde. A sacola nova, feita de retalhos de plástico amarrados, rasgou. O conteúdo espalhou no chão de cerâmica brilhante.
um cobertor velho, uma caneca amassada, um pedaço de sabonete e papéis. Dezenas de papéis, pedaços de revista com frases escritas nas margens, embalagens de pão com versos rabiscados, guardanapos de lanchonete cheios de palavras, folhas de caderno rasgadas, papel de padaria, panfleto velho virado do avesso, tudo com a mesma letra. O gerente chutou um dos papéis. Olha a sujeira que vocês trazem. Pega essa porcaria e some. Raimundo se abaixou, joelhos doendo, juntando os papéis um por um. Ninguém ajudou. Os clientes olhavam, alguns riram, outros desviaram o olhar, menos uma pessoa. Eduardo Mendes estava sentado na mesa do canto, reunião de negócios. Contrato com um artista novo. Ia assinar ali mesmo. Mas quando viu a cena, parou. Viu o mendigo sendo empurrado, viu a sacola rasgando, viu os papéis no chão e então viu a letra. Eduardo largou a caneta, levantou da cadeira, caminhou até os papéis espalhados, abaixou, pegou um guardanapo, leu: Eu te esperei em cada pôr do sol, em cada promessa que o vento trouxe, mas você nunca voltou, e eu virei só sombra do que fui. Eduardo parou de respirar, pegou outro papel, uma embalagem de pão. O amor não morre, ele só se transforma em silêncio, em ausência que dói mais que presença. As mãos dele tremeram. Ele olhou para o mendigo, para o rosto envelhecido, para os olhos cansados, para as mãos calejadas juntando os papéis. E então Eduardo viu. A letra era a mesma. A mesma letra dos papéis que ele procurava havia 5 dias. Senhor. Raimundo levantou os olhos. O senhor escreveu isso? Raimundo olhou para o papel nas mãos de Eduardo. Engoliu seco. Escrevi. Eduardo sentou no chão. Ali mesmo, no meio do restaurante. Pegou outro papel. Leu. Depois outro e outro. As pessoas começaram a olhar. O gerente veio. Senhor, o que o senhor está fazendo? Eduardo nem olhou para ele, continuou lendo. Depois de ler 6 papéis, ele levantou, olhou para o gerente. Sabe quem é esse homem? O gerente franziu a testa. É um mendigo. Não, esse homem é o maior compositor que eu já vi na vida. O silêncio tomou conta do restaurante. Eduardo estendeu a mão para Raimundo. Raimundo olhou para a mão, sem entender. Me dá licença, meu nome é Eduardo Mendes. Eu sou o dono da gravadora Azul Music e eu tô procurando o senhor há 5 dias. Raimundo piscou. Procurando. Eu? Eduardo pegou o celular, mostrou as fotos dos papéis que tinha recebido. Esses papéis. O senhor perdeu eles há uns dias, não foi? Raimundo olhou, reconheceu. As lágrimas desceram. Perdi. Achei que tinha perdido tudo. Eduardo sorriu. O senhor não perdeu nada. O senhor só foi encontrado. Raimundo não conseguia falar. Eduardo se virou para o gerente. Esse homem vai almoçar aqui hoje. Na melhor mesa, com tudo que ele quiser. E a conta é minha. O gerente ficou vermelho. Mas, senhor, eu... E outra coisa. Eu nunca mais volto nesse restaurante. E vou contar para todo mundo que conheço como vocês tratam as pessoas aqui. Eduardo pegou o braço de Raimundo com delicadeza. Vem comigo, levou ele até a mesa do canto, a melhor do restaurante, vista para a rua, cadeira estofada. Sentou Raimundo, pediu o menu, pediu água, café, comida. E enquanto Raimundo comia, Eduardo juntou cada papel do chão, cada embalagem, cada guardanapo, cada pedaço de revista. Juntou tudo com cuidado, como se fossem diamantes. Quando Raimundo terminou de comer, Eduardo disse: Senhor Raimundo, posso chamar de Raimundo? Raimundo acenou que sim. Eu trabalho com música há 28 anos. Já produzi 236 músicas. Já trabalhei com os maiores artistas do Brasil. Ele colocou os papéis na mesa. E nunca vi nada parecido com isso. Raimundo olhou para os papéis. Isso aqui vale milhões. O senhor sabe disso? Raimundo balançou a cabeça. Não vale nada. Ninguém nunca leu. Eduardo sorriu.
Então vamos mudar isso. 3 meses depois, a primeira música de Raimundo foi gravada. Uma cantora famosa, voz conhecida em todo o Brasil. A música estourou. Em 2 semanas estava em todas as rádios. Em 1 mês, tinha virado trilha sonora de novela. E todo mundo queria saber: quem é o compositor? Eduardo não escondeu. Contou a história toda. O cobrador de ônibus. A traição do amigo. Os 4 anos na rua, os papéis escritos em embalagens de pão. A história viralizou. Programas de TV ligaram, jornais publicaram, redes sociais compartilharam. Raimundo foi convidado para dar entrevistas. No começo, ele tinha medo, vergonha. Não sabia falar direito na frente de câmera, mas Eduardo ficou do lado dele. E aos poucos, Raimundo foi ganhando confiança. Ele contou sua história, sem esconder nada. A dor, a solidão, a rua, a escrita como salvação. As pessoas choraram. Em 6 meses, Raimundo tinha 15 músicas gravadas. Cantores famosos brigavam para gravar as letras dele. Ele ganhou dinheiro, muito dinheiro. Comprou uma casa pequena, simples, mas sua, e transformou um dos quartos num escritório. Lá, ele continuou escrevendo. Mas agora não escrevia mais em embalagens de pão. Escrevia em cadernos novos, com canetas que funcionavam, e cada música que saía levava seu nome. Raimundo Silva, compositor. Eduardo se tornou mais que parceiro de negócios, virou amigo. Eles almoçavam juntos toda semana, conversavam sobre música, sobre vida, sobre tudo. E um dia, Eduardo perguntou: Raimundo, por que o senhor nunca mostrou essas letras antes? Raimundo ficou em silêncio por um tempo, porque eu achava que não valia nada, que era só um jeito de não enlouquecer. Eduardo balançou a cabeça. Sabe o que eu aprendi com o senhor? Que às vezes a gente tem um tesouro na mão e não percebe, porque a gente está ocupado demais, sobrevivendo. Raimundo sorriu. E às vezes alguém aparece e mostra que aquilo que a gente acha que é lixo é ouro. Hoje, 2 anos depois, Raimundo tem 43 músicas gravadas. Ele viaja pelo Brasil dando palestras. Conta sua história em escolas, em eventos, em conferências. Fala sobre resiliência, sobre não desistir, sobre a arte que salva. Ele fez amigos novos, pessoas que o respeitam, que o admiram. E todo mês, no dia 15, ele almoça com Eduardo, no mesmo restaurante, não naquele que o expulsou. Aquele fechou 6 meses depois, má reputação. Clientes sumiram, mas em outro. Um lugar simples, de comida boa e gente melhor. E toda vez que Raimundo senta à mesa, ele lembra da sacola rasgada, dos papéis no chão, do gerente que o chutou e do homem que abaixou, que leu, que viu. Porque às vezes a vida tira tudo de você, mas deixa uma coisa, uma sacola velha cheia de palavras, e às vezes isso é tudo que você precisa, para lembrar que você ainda é alguém, que sua história importa e que o que você cria pode mudar o mundo, mesmo que seja escrito em embalagem de pão.